Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hechos 1, 8. Mientras vosotros encuentran el texto, me gustaría compartir con vosotros el tema para esta mañana. El tema es Testigos en Jerusalén. Testigos en Jerusalén. Vamos a repetir todos juntos a ver si guardamos en la mente, en el corazón. 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos encontraron Hechos capítulo 1 y versículo 8? Dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta el último de la tierra. Amém? Vamos orar? Cerre sus ojos, oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es alimento para nuestras almas. Tenemos celebrado al Señor, alabado, cantado, bailado, Señor, pero anhelamos por tu palabra, porque tu palabra es vida. Tu palabra es una espada que llega donde el hombre no puede llegar. Toma una vez más mi boca esta mañana como instrumento en tus manos, que una vez más los cielos sean abiertos sobre este lugar y nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sentaros, por favor. El sonido ahí para vosotros suena muy fuerte. Vale, porque eu escuto o sonido indo e volviendo. Então você pode baixar um pouquinho, porque seguramente vou começar a gritar muito pronto. E não quero que molestar. Então se está muito alto para a igreja, baixe um pouquinho, por favor, porque eu escuto aqui o sonido indo e volviendo. Diz, o pastor não vê, pero escute que é demasiado. Não? Há uma pessoa a seu lado. Certifique que essa pessoa está viva e respirando, por favor, antes de começar. Muy bien. Ahora, ¿cuántos son buenos de memoria? Entonces, recorde la persona que está a su lado el tema de la predicación de esta mañana. Testigos en Jerusalén. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría enfocar en esta frase. Testigos en Jerusalén. Apesar de que el texto que nosotros leemos muitas das vezes é utilizado para falar da primeira parte do texto, não? E me gostaria, vou molestá-los, não? Pero não quite o mío aqui, vale? Só quita da igreja. Devolve o mío, por favor. Aí. Às vezes falamos muitíssimo do poder, não? E claro que vou falar acerca disto, pero me gostaria tratar da frase testigos em Jerusalém, porque antes de salir a Judea, a Samaria e hasta el último de la tierra, el orden era ser testigos em Jerusalém. Porque às vezes queremos evangelizar el mundo. Quando aún não evangelizamos e estamos em um culto missioneiro, Jerusalém é a anécdota que habla del joven que quer evangelizar el mundo, quer ganhar el mundo, quer ordenar el mundo, e a madre disse, empieza por tu habitação, ¿no? Empieza por ordenar la cama, empieza por hacer el básico, e às vezes queremos conquistar el mundo, e a pergunta é, como está mi Jerusalém? ¿No? Então, e ser testigo não é solamente repetir palavras bíblicas. Em este contexto, ser testigo é evidenciar a Cristo com a vida. As pessoas necessitam mirar para ti e ver Cristo reflejado em ti. Então, ser testigo é mais do que solamente repetir palavras. Hechos 1:8, que está aí, não, aún na pantalla, diz: Jesus não estava buscando solamente pessoas que hablassem de Ele, pero sim pessoas que tivessem um caráter, ou seja, características que denunciam que tu eres um cristiano. Vou te explicar de forma prática. Seguramente em algum lugar, em um momento, alguém já mirou para ti e disse assim: há algo distinto em ti. Não? A forma com que habla, a maneira com que se porta,
Ou seja, tu não falou que venia à igreja, tu não falou que leía a Bíblia, que orava, que era membro de uma congregação, que era cristiano, pero esta persona mirou para suas características, seus caracteres, ¿no? E aí estava a marca de Cristo. Então, ser testigo é ter a marca de Cristo. Porque as palavras, irmãos, convencem por um momento, pero el testigo confirma la verdad con la vida. El mensaje es confirmado con la vida. Por isso, verdadeiro cristiano não só predica amor, ama. ¿No? Verdadeiro cristiano não só predica perdão. Predicar acerca de perdão é muito fácil, pero verdadeiro cristiano perdona. Não solamente habla de santidade, é santo. Não solamente habla de fé, ele depende de Deus, tem uma dependência do Senhor. Não só habla de Cristo, vive Cristo. A evidência mais poderosa do Evangelho é uma vida transformada. Vou repetir. A evidência mais poderosa do Evangelho é uma vida transformada. As pessoas poderão contestar hasta mesmo as Escrituras, pero uma vida transformada é difícil de contestar. As pessoas mirarão para ti e allí estará o testemunho vivo, o testigo vivo de Cristo ressuscitado. Mira, Jesus falou acerca de isso em Mateus 5:16. Se a irmã pode pôr aqui na pantalla para nós, Mateus 5:16. Ele diz: assim alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vejam vuestras obras, e glorifiquem a vosso Padre que estás em los cielos. Primeiro, veem vuestras obras, e depois glorificam al Padre que está em los cielos, porque antes veem las obras. É claro que nós não somos salvos por obras. A Bíblia diz que a salvação é graça, é favor imerecido. Somos salvos por meio de la graça de Deus. Pero a mesma Bíblia declara que a fé sem obra é muerta. ¿Por quê? Porque a verdadeira fé se materializa em obras. Que nós também nombramos como frutos. As pessoas necessitam mirar a ti, não aqui na igreja, porque aqui todos temos uma cara de santo. Mira a cara de santo, mira a cara de santo. Mira, sou quase um ángel aqui, não? Pero quando salimos desta atmosfera, deste contexto, quando vamos por las calles de Jerusalém, que poderíamos pôr aqui las calles de Málaga, é quando temos a oportunidade de expressar este Cristo. Amém? O mundo, em verdade, necessita escuchar o mensagem, porque diz a Bíblia que a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pero mais que ouvir o mensagem, necessita ver o mensagem. Eu sei que parece contraditório, não ver o mensagem, pero vosotros sabem por onde vou. Eu sempre separo por pontos para ajudar a ordenar em la mente ou aqueles que lhe gustam tomar nota. E o ponto de número 1 para esta manhã é ser testigo é mais que hablar. Testigo verdadeiro demonstra sua conduta, que proclama a Cristo não somente com os lábios. Muitos hermanos hablam de Cristo, pero poucos reflejam a Cristo. Jerusalém ou Málaga necessita de creyentes autênticos. Não tem duas caras. É o mesmo. Sabe que há uma anécdota de um ninho. Me encanta a sinceridade de los niños. Bueno, às vezes molesta, pero encanta, não? Não tem filtro, não? São puros. E há uma anécdota que diz que um ninho vino à igreja, sentou na primeira silla, e mientras o pastor predicava, o ninho mirava de um lado, mirava do outro, mirava de um lado, e o pastor foi quedando molesto, porque este ninho não quita os olhos de mim, não? Mirava de um lado, e al final do culto, o pastor pergunta ao ninho, porque me estou mirando toda a predicação. E mira de um lado e mira do outro. E diz: não, porque mamãe em casa sempre disse que o pastor tem duas caras. Eu estava tentando buscar a outra. Claro que não é o pastor desta igreja, é de qualquer outro, não?
Necesitamos ser auténticos, hermanos. El mismo que es aquí, es en el casa, en el trabajo, por las calles de Málaga, eres tú, ¿no? Porque cristiano es un estilo de vida, ¿no? En todo lo que hacemos, transparencias, llenos del carácter de Dios. Nuestra vida debe reflejar este mensaje en casa, en el trabajo, en la iglesia, en las calles. Yo digo que la barbacoa de domingo por la tarde debe ser tan santa como el culto de domingo por la mañana. Una vez yo atrapé una madre intentando exhortar a su hijo, porque su hijo estaba en la iglesia y habló una palabrota. Y ella habló así: no hable palabrota en la iglesia, tú estás en la iglesia. Y yo pensé, ¿no sería mejor no hable palabrota en ningún sitio? No hable palabrota. No, es porque estoy en la iglesia. Y cuando no estoy en la iglesia, ¿estoy liberado? ¿Dejo de ser cristiano? No. ¿Cuántos aún están vivos? Digan amén. Qué bueno. El punto 2, Jerusalén es el lugar más difícil para testificar, porque Jerusalén es casa. Tú eres conocido de todos, ¿no? Jerusalén es el lugar donde los discípulos eran reconocidos. La gente conocía su pasado, la gente conocía sus errores, sus debilidades. Aún así, Jesús dijo: comecem allí. Por isso, nuestra Jerusalén es su familia, su casa, sus vecinos, los compañeros de trabajo. Y es difícil testificar donde la gente te conoce, porque te conocen el bueno y el malo. No hay como ocultar. En verdad que la gran mayoría de vosotros no me conoce muy bien, ¿no? Conocen aquí a los domingos. Yo me ducho, paso laca en el pelo y vengo todo arreglado para estar con vosotros. Pero Pamela me conoce muy bien. Me conoce los días que no quiero duchar, que ya estoy muy, ¿no? Y decir, vai duchar, hombre, ¿no? Me conoce los días que el pelo está sin laca, ¿no? Me conoce enfadado, triste, estressado. Poucos de vosotros já me viram estressados, ¿no? Nervoso. Pero é assim. Então, é um grande reto ser pastor dentro de casa, porque allí não há personagem, não há máscaras, ¿no? Allí soy puramente yo. E é difícil testificar, e o próprio Jesus falou acerca de esto. Mira Mateus 13:57, por favor. Mateus 13:57. Jesus dijo: não há profeta sem honra, sino em sua própria terra e em sua casa. Jesus conhecia muito bem este contexto de ser testigo em casa, al punto que mira a declaração que hace de Jesus. San Juan 1:46. Mira a declaração que hace de Jesus. San Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaré puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Gente, yo conozco. Ese no es el hijo de María. Ese no es el carpintero, se dice en español, es igual, ¿no? El carpintero. Sí, todos los conocemos. No es de Nazaret. Ahora es que es profeta. No, es Mesías. Diz que aún los hermanos de Jesús, al principio de su ministerio, tenían resistencia a él. Mira lo que dice Juan, eso está en Juan 7:5. No estoy seguro si le pasé este texto, pasé, ¿no? Está aquí. Dice que, porque aún sus hermanos, ¿no?, creían en él, porque aún sus hermanos creían en él, ¿no? Ni aún, gracias, ¿no? Yo estaba diciendo, no, algo está muy equivocado, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús tenía resistencia. Entonces yo sé que es un desafío evangelizar la propia familia, predicar dentro de casa, pero antes de ganar Judea y todos los confines de la tierra, el Señor nos llama a ser testigos en su propia casa.
a ser una bendición en su propia casa. De lo que vale, hermanos, aquí en la iglesia yo ser muy espiritual. Y dentro de casa, para mi mujer, ser un bruto, ser un malo marido, ¿no? De lo que vale. ¿A quién estamos engañando? ¿No? Si yo no tengo la capacidad de ser una bendición dentro de casa, la Biblia dice que aquel que no gobierna bien su casa no está preparado para gobernar en la casa de Dios. Además, la Biblia dice que aquel que no cuida de los suyos es peor que un impío. No es un impío, es peor que un impío. Su primer ministerio es su casa. Por eso la palabra para esta mañana es: ponga su casa en orden. Ponga su casa en orden. Arregla las cosas. Sea luz para su marido, para su mujer. Sea luz para su hijo. Y después vamos a intentar arreglar la vida de los demás, ¿no? Antes el Señor nos invita a mirar para nosotros mismos. Dice: examina-se el hombre la vida del otro. ¿No es así? No, ¿qué dice? Examina el hombre a sí mismo. La Biblia es una invitación a mirar para dentro de sí. Queremos corregir el mundo cuando el Señor quiere empezar por nosotros. No hay como transformar el mundo si antes nosotros no somos transformados. El punto 3, ser testigo requiere una vida transformada. Es acerca de esto que ya empecé a hablar. Nadie puede impactar Jerusalén si antes no fue transformado, no fue impactado. Hay un montón de gente queriendo exhortar a otros cuando aún tiene serias debilidades, ¿no? Los discípulos eran hombres comunes, pero después del encuentro con Cristo fueron diferentes, fueron transformados. El evangelio es transformador. Pedro, Juan y la iglesia no fue la misma después de tener un encuentro con Jesús. El mundo no necesita de más religiosos. Às vezes quando eu escuto el número de evangélicos está crescendo, claro que me alegra, pero la pregunta es: ¿qué clase de cristiano estamos hablando? ¿Qué clase de evangelio estamos hablando? Personas que solamente participam de reuniones a los domingos, pero no viven. La Biblia dice: mis amados hermanos, no sean oyentes de la palabra de Dios, pero olvidados de la palabra, ¿no? Tendremos que ser hacedores de la palabra. De poco vale venir, oír. Y yo sé que mi generación valora muchísimo los dones. Yo soy pentecostal, yo creo en la actualidad de los dones espirituales. Pero yo clamo por una generación que anhele por los frutos, así como anhela por los dones. ¿No? Que las lenguas que hablamos aquí tengan coherencia con la vida que vivimos afuera. Y yo hablo de alguien que nació, no, fue creado en la iglesia, ¿no? Alguien que pasó toda la vida en la iglesia. Y una de las mayores decepciones es ver la hipocresía, y Jesús habla acerca de esto, la hipocresía, porque no hay una coherencia entre la vida que se practica aquí y la vida que se practica afuera. ¿Dónde está el hermano Carlos? Hoy la puerta está estrecha, hermano Carlos, ¿no? Solo van a entender los alumnos de la escuela bíblica, ¿no? Transformados en el carácter. Quer conocer una persona, su carácter, haga negocios con él. Transformados en la manera de hablar. Isaías reconoce su impureza y dice: Señor, yo tengo labios impuros. Además, yo habito en medio a un pueblo también de impuros labios. Dice la palabra que el Señor purificó sus labios. Ahora la pregunta es: ¿cómo están nuestros labios? Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. Si tu corazón está lleno de Dios, tu boca irá transbordar, rebosar mejor, ¿no? Lo que está dentro. ¿O será que tenemos un vocabulario cristiano y un vocabulario no cristiano? ¿No? Nosotros adquirimos un vocabulario cristiano, ¿no? Varón. Varón es un vocabulario cristiano, ¿no?
Quais são as outras palavras? Os brasileiros têm muito, não? Tocha, fogo, terra, terra. E adquirimos estes vícios de linguagem. E a pergunta é se fora do contexto da igreja, meus lábios condizem com o evangelho que eu predico. Então, se transformado é nossa maneira de viver. Vidas transformadas é uma predicação silenciosa, pero poderosa. Vidas transformadas é uma predicação silenciosa, pero poderosa. 4. Ser testigo requer valentia. Sim, valentia. Testigos em Jerusalém requeria ter valor, porque allí estavam os críticos, os religiosos, os perseguidores. Se necessitamos de valor para ir em la contramano de la sociedade. Necessitamos de valor para não ir por aonde todos vão. Recorda quando tu madre dizia, eu dizia, mami, eu quero ir a algum sítio. E dizia, não vá. Dizia, pero todos vão. Ela disse, tu não eres todas. Recuerda? Isso só passava comigo. Não? Crescemos e o Padre Celestial sigue falando, tu não eres todos. Tu eres mi hijo. Eres distinto. E necessita ser distinto. Não? Todos fazem. É normal. O Espírito Santo ha revestido estes homens de valentia para viver o Evangelho de forma autêntica. Necessitamos de valentia para defender a verdade do Evangelho, que cada vez é atacada por la sociedade, por políticas que estão totalmente apartadas dos princípios da palavra do Senhor, ideologias e tudo mais. Eu sei que os chicos aqui sofrem bastante em el instituto, em la universidade, quando têm que posicionar-se com seus princípios e valores. Então se necessita de valentia para ser testigo em el instituto, sim ou não? Quando solo tu eres el cristiano de la sala. Necessita de valentia para poner sua conduta cristiana dentro de la universidade. Pero el Senhor chama valientes, para dizer não ao pecado todos os dias. Como diz a canção de Tales, mas todo dia o pecado vem, me chama. Vosotros conhecem, não? Pero yo elijo a Dios. Eu digo não todos os dias. Hablar de Cristo sem temor, sem vergüenza. Hablar de Cristo com ousadia. Por isso os creyentes foram revestidos de poder, porque revestimento de poder nos dá ousadia para hablar de Cristo. O verdadeiro testigo de Cristo não se esconde. Há uma classe de creyentes que não existe aqui, só por los lados de Oeiras, pero aqui não, que são os 007 de Jeová. Conhece? 007 de Jeová. Conhece? James Bond Jr. de la fé. Não? São sempre ocultos, estão em uma missão secreta. Pero verdadeiros testigos não se escondem, não têm vergonha do Evangelho. 5. Ser testigo é reflejar Cristo em todo momento. Ser testigo não é algo de solamente os domingos, não? É um estilo de vida. Como reaccionamos, já falei como hablamos, como tratamos a los demás, como enfrentamos os problemas. Às vezes, o maior sermão não é este del púlpito, é o sermão que sale de nossas atitudes diárias, porque seus amigos quizás não vêm à igreja, pero tendrão contato contigo. Eles não leem a Bíblia, pero eles leem nossas vidas. E como leem? Há uma gente curiosa por la vida de los demás, não? Pero claro que não eres tu, era outra, estamos falando de outra gente, não? 6. E último, ser testigo requer poder do Espírito Santo. ¿Sabe qual é o problema? Queremos fazer a diferença por nós mesmos, com a força de nosso braço. E aí não logramos. E volvemos a falhar. A presença de Deus contigo faz toda a diferença.
Diz que eles foram revestidos de poder. Eles deveriam quedar-se em Jerusalém e primeiro ser revestidos de poder, porque este revestimento de poder nos dará as ferramentas necessárias para que podamos viver em santidade, para que podamos amar a las almas, para que podamos ter sabedoria, valentia e domínio próprio. Ah, palavra que me encanta. Domínio próprio. Como está este domínio próprio aí? Dominando todo bajo controle? Mente, língua. Pastor, está todo controlado. Não? É fruto. Está difícil. Está difícil. Ó, sincericídio. Está difícil. Fruto. Templança. Domínio próprio. E este mundo cada vez mais é dominado por pessoas que aprenderam a dominar a si mesmo. Dominar a língua, dominar as tentações, os desejos, dominar a si mesmo. Que tem a capacidade de, em meio aos problemas adversos, gozar de paz. E diz a Bíblia que não é uma paz que o mundo te dá, é uma paz que solamente o Senhor dá. Não podemos impactar Jerusalém com nossas forças humanas, meus irmãos. Necessitamos da llenura do Espírito Santo. Necessitamos que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, não somente aqui. O Espírito Santo vino, descendeu sobre a igreja e passou a habitar dentro de nós. Somos morada do Espírito Santo. Então, onde eu esteja, eu necessito desta presença comigo. ¿No? Esta presencia que nos separa y no abandona.